O apagão da Augusta. São Paulo, julho de 2024. Céu nublado, aquele cinza pesado que parece grudar na pele. Eu, João Carlos, técnico de energia da Eletropaulo há 15 anos, nunca tinha visto nada igual. E olha que já apaguei luz de favela inteira sozinho, com um facão no cinto e oração na boca. Tudo começou na madrugada da sexta-feira, véspera da procissão de Corpus Christi. A Augusta, aquela rua que nunca dorme, estava mais viva que nunca, bares cheios, música alta, gente se espremendo nas calçadas como sardinha em lata. Eu deveria estar em casa, com minha filha, a Maria Clara, de 8 anos, ajudando ela a decorar o tapete de serragem colorida para a procissão do dia seguinte. Mas não. Tava aqui, no meio do inferno, porque o chefe me jogou numa emergência. João, tem um curto na subestação da Consolação que tá fritando tudo. Se não resolver agora, amanhã não tem luz nem para Nossa Senhora passar. Subi na van da empresa, o rádio chiando com as vozes dos outros técnicos. Tá um caos na Paulista, ó. Fio caído na Faria Lima, perigo. Eu nem liguei. Meu problema era aquele transformador na Rua Augusta, quase esquina com a Caio Prado, que tava solando faíscas como se fosse fogos de São João. Quando cheguei, o cheiro de queimado já impregnava o ar, misturado com o bafo de cerveja dos botecos. Pô, técnico, vai demorar? Gritou um cara de boné virado, cerveja na mão, encostado na parede do bar do Juarez. Se depender de mim, não respondi, jogando a chave de fenda no cinto. Mas se esse troço explodir, vocês vão ter que rezar para Santa Bárbara. E foi aí que tudo desandou. O primeiro sinal. Eu tava no alto da escada, com as luvas de borracha sujas de graxa, quando vi. Não foi um clarão. Foi ela. No meio da bagunça da Augusta de gente bêbada, carros buzinando, um mendigo dormindo na porta do McDonald's, uma mulher de vestido branco caminhava no meio da rua. Não como quem tá perdido, não. Como quem sabe. Cabelo preto, longo, solto nas costas. E algo no jeito dela, não sei explicar. Era como se a rua inteira fizesse silêncio só para ela passar. Ei, ó. Apontei para um dos caras da equipe. Quem é aquela ali? O rapaz olhou, coçou a cabeça. Qual, chefe? Não tô vendo ninguém. Virou as costas e continuou mexendo nos cabos. Mas eu via. Ela parou bem embaixo do poste queimado, olhou para cima, direto nos meus olhos. Não sorriu. Não falou. Só esperou. E então, o transformador estalou. Não foi um curto comum. Foi um estrondo. Uma explosão de luz azul que me jogou da escada como se eu fosse um boneco de pano. Caí de costas no asfalto, a respiração cortada, os ouvidos zumbindo. Quando levantei a cabeça, a rua estava apagada. Não só o quarteirão. Toda a Augusta. Os bares calaram. Os carros pararam. Até o som do trânsito da Paulista parecia ter sumido. E ela? Sumiu. Um milagre que ninguém viu, mas eu vi. Os outros técnicos vieram correndo. João, cara, você tá bem? O mais novo, o Douglas, me segurou pelo braço. O que foi isso? Perguntei, tossindo. O transformador pirou de vez. Deve ter queimado a rede toda. Mas não era só isso. Quando olhei para cima, o poste que estava prestes a desabar estava intacto. Os fios, antes retorcidos como cobras, estavam esticados, novos. E no meio deles, pendurado como um enfeite de Natal, um medalhão de Nossa Senhora Aparecida, brilhando fraco na luz dos faróis dos carros parados. Que porra é essa? Murmurou o Douglas. Eu não respondi. Porque eu sabia. Aquela mulher. O jeito dela andar. O medalhão. Era ela. Não tô louco. Não tô bêbado. Eu sei o que vi. E o pior, eu sabia por quê. O peso da culpa. 3 anos antes, eu tinha feito uma cagada. Uma grande. Era dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro. Minha mãe, devota até o osso,
me pediu para levar a Maria Clara na missa na Sé. João, pelo menos hoje, vai com a menina. Ela precisa aprender. Mas eu tava de ressaca, tinha saído com os caras da empresa na noite anterior, e inventei uma desculpa. A luz que não se apaga. Tô cheio de serviço, mãe. A Eletropaulo tá me encher o saco com uns relatórios. Mentira. Na verdade, eu tava deitado no sofá, com a cabeça latejando e o cheiro de cerveja ainda grudado na camisa. Minha mãe suspirou, daquele jeito que só mãe sabe fazer, como se carregasse o peso do mundo nas costas. João, a Clara tá crescendo sem fé. Um dia você vai se arrepender. Arrepender. Que palavra pesada. 3 anos depois, ali na Augusta, com o trânsito parado e a cidade mergulhada no breu, eu entendi o que ela queria dizer. Porque a mulher do medalhão não era só parecida com a minha mãe. Era ela. Os mesmos olhos castanhos, a mesma cicatriz no queixo de quando caiu da bicicleta aos 12 anos. Só que minha mãe tinha morrido 6 meses atrás, de um infarto, enquanto eu estava no boteco com o Douglas, comemorando o fechamento de um contrato milionário da Light. E o medalhão? Era o mesmo que ela usava no dia do enterro. Eu tinha tirado do pescoço dela antes de fechar o caixão, porque não aguentava a ideia de deixá-lo enterrado. Guardei na gaveta, junto com as contas não pagas e as promessas quebradas. Cara, você tá pálido que nem fantasma, o Douglas me cutucou, tirando meu foco da mulher. Vamos resolver isso logo, senão o chefe vai nos fuder. Eu não respondi. Porque a mulher, minha mãe, acabará de virar a esquina da rua Caio Prado, sumindo entre as sombras dos prédios. E eu, como um idiota, fiquei parado, com as mãos suadas e o coração batendo tão forte que pensei que ia explodir. O apagão que ninguém entendeu. 3 horas antes, tudo tinha começado com um chamado de emergência. João, tem um curto-circuitão na subestação da Consolação. A Augusta toda tá no escuro. Vai lá dar uma olhada. Eu não era mais o mesmo técnico de 3 anos atrás. Agora, eu era o cara da Light, o que resolvia os problemas que ninguém queria tocar. Cheguei na subestação, com o Douglas de cara amarrada porque eu tinha atrasado o happy hour dele. O lugar fedia queimado, e os fusíveis estavam todos derretidos, como se alguém tivesse jogado um raio dentro da caixa. Isso não é curto-circuito, não falei, passando a mão nos fios. Isso é. É o que, seu místico de merda, o Douglas riu. Tá vendo a assombração agora? Eu não ri. Porque, no fundo, eu sabia. Aquela merda não era acidental. Era pessoal. E então, o rádio show, João, tem uma procissão na Sé. Corpus Christi. Eles estão reclamando que a luz caiu bem na hora da bênção. Resolve isso rápido, senão o bispo vai nos processar. Corpus Christi. A festa que minha mãe amava. Aquela que eu ignorei no ano que a Clara completou 7 anos, a idade em que minha mãe me levou pela primeira vez. Filho, hoje os anjos descem para abençoar as ruas. Você vai ver. Eu nunca vi nada. Porque fiquei em casa, jogando videogame. A perseguição. Quando saí da subestação, a cidade tava um caos. Carros buzinando, gente xingando, lojas fechando as portas às pressas. E, no meio daquele inferno, ela apareceu de novo. Dessa vez, do outro lado da Augusta, perto do viaduto do chá. Douglas, pega o carro, falei, já correndo. A gente tem que seguir aquela mulher. Que mulher, cara? Ele gritou, mas me seguiu, porque eu tava com uma cara de quem ia matar alguém. Corri como um louco, esbarrando em ambulantes, pulando poças de água suja da chuva que caía fina. Na altura da Praça Roosevelt, ela parou. Virou para mim. Sorriu. E então, apagou. Não, ela não sumiu. A luz dela sumiu. O medalhão, que antes brilhava fraco, se apagou de vez. E, no mesmo segundo, todas as luzes da Augusta voltaram. Os postes acenderam. As vitrines ligaram. Os carros buzinaram de alívio. E eu caí de joelhos no meio da rua, com a respiração arranhando a garganta. Porque eu sabia.
Aquilo não era um milagre. Era uma cobrança. A confissão. Douglas me levou para a casa dele no Sumaré, porque eu não estava em condições de dirigir. No caminho, não falei nada. Só olhei pela janela, vendo São Paulo voltando à vida, como se nada tivesse. A confissão. Douglas não perguntou. Só ligou o rádio baixo, numa estação que tocava samba de raiz, e deixou o som do pandeiro e do cavaquinho preencher o silêncio. A voz do Cartola cantava algo sobre as rosas não falam, e eu pensei que era mentira. As rosas falavam, sim. Elas gritavam. Assim como os fios de alta tensão quando eu os cortava com a chave de fenda, fazendo-os estalar como chicotes no ar. Chegamos ao Sumaré, rua quietinha, cheia daquelas casas geminadas com grades altas e cachorros latindo atrás dos portões. A casa do Douglas era simples, um sofá surrado, uma TV ligada no jornal da Band, e o cheiro de café coado que a mulher dele, a dona Marisa, deixará na garrafa térmica. Ele me serviu um copo, preto e doce, do jeito que eu gostava. Toma, cara. Isso aqui acalma. Eu não queria calma. Queria entender. Por que ela apareceu para mim? Perguntei, finalmente. Douglas suspirou, coçando a barba grisalha. Ele era o mais velho da equipe, o único que ainda acreditava em santos e orações antes de subir nos postes. Por que você estava precisando, ué? Ele falou como se fosse óbvio. A Aparecida não aparece para qualquer um, não. Ela escolhe os cabra que estão no fundo do poço. Ou que estão cavando o poço para os outros. Engoli o café quente, sentindo a queimadura descer até o estômago. Mas eu só estava fazendo meu trabalho. Trabalho? Ele riu sem graça. Desde quando cortar luz de hospital, de UTI, de gente que depende de aparelho para respirar é trabalho? Você estava seguindo ordem, mas estava sabendo que estava errado. E errado pesa, meu irmão. Pesa até a alma ficar em preta. Fiquei calado. Lembrei do homem na porta do hospital sírio-libanês, gritando que tinha uma criança entubada lá dentro. Lembrei da velhinha na rua Frei Caneca, chorando porque a bomba de insulina da neta ia parar. Lembrei do meu próprio pai, que morreu de infarto numa noite de apagão em 2001, porque o desfibrilador do SAMU não tinha bateria. E agora? Perguntei, voz rouca. Douglas se levantou, foi até um armário em cima da geladeira e tirou uma caixa de sapatos empoeirada. Dentro, um rosário de madeira escura, com um crucifixo torto. Isso aqui foi da minha mãe. Ele colocou na minha mão. Ela falava que quando a gente faz merda, tem duas saídas, ou a gente se afoga nela, ou a gente vira a página e tenta consertar. Mas consertar de verdade, não só pedindo perdão de boca para fora. Como? Amanhã tem a procissão de Corpus Christi. Você vai. Ele apontou para mim. E não vai só para assistir, não. Você vai carregar o andor da santa. E enquanto estiver carregando, você vai pensando em cada luz que você cortou. Em cada pessoa que você deixou no escuro. Aí você decide se quer continuar sendo o cara que apaga, ou se quer ser o cara que acende. O peso da madeira. No dia seguinte, o céu ainda estava nublado, mas não chovia. A Augusta estava cheia de gente, as ruas enfeitadas com tapetes de serragem colorida que os fiéis tinham passado a madrugada fazendo. Cheiro de incenso, de velas, de pastel frito nas barracas. E no meio de tudo, o andor de Nossa Senhora Aparecida, pesado pra caramba, feito de madeira maciça e duro de carregar. Eu tava no meio de 4 homens, cada um segurando um canto. O suor escorria pelas costas, a camisa colada no corpo. E a cada passo, a cada ave-maria que o povo cantava, eu sentia algo estranho. Não era só o peso do andor. Era o peso de cada luz que eu tinha cortado. De cada grito que eu tinha ignorado. Quando passamos pela Praça Roosevelt, onde ela tinha aparecido para mim, meu coração disparou. Olhei pro medalhão da santa, esperando que ele apagasse de novo. Que ela me dissesse que eu ainda estava em dívida. Mas não. Desta vez, o brilho estava fraco, mas constante. Como uma vela queimando devagar, sem pressa de se apagar. Foi então que vi ele. Um menino,
uns 10 anos, de muletas, parado na calçada. Usava uma camiseta do Corinthians e olhava pro Andor com os olhos grandes, cheios de algo que não era só fé. Era esperança. E do lado dele, uma mulher, deve ser a mãe, com as mãos juntas, os lábios movendo em oração. O Andor parou na frente da igreja de Santa Efigênia, bem na esquina com a Rua Augusta. O cheiro de incenso misturado com a fumaça dos fogos de artifício ainda pairava no ar, e o asfalto, úmido da garoa que caíra mais cedo, refletia as luzes dos faróis dos carros parados. A procissão tinha parado não por acaso, era ali, naquele exato ponto, que a tradição mandava fazer a bênção especial aos doentes e necessitados. O padre, com sua casula dourada, ergueu as mãos e começou a rezar em voz alta, enquanto os fiéis se ajoelhavam nas calçadas, alguns chorando, outros apenas com as cabeças baixas, como se o peso do mundo estivesse ali, naquele pedaço de chão sagrado. O menino de muletas não se ajoelhou. Ele ficou parado, segurando com força as alças de metal, os nós dos dedos brancos de tão apertados. A mãe, ao lado, tinha os olhos vermelhos, como se já tivesse chorado muito antes de chegar ali. E foi então que eu ouvi: "Mãe, será que ela vai me curar?" A voz do garoto foi baixa, mas cortou o ar como uma faca. Não era uma pergunta de criança esperançosa, era a dúvida de quem já tinha ouvido muitos nãos. A mãe não respondeu logo. Ela apenas apertou os lábios, como se engolisse algo amargo, e depois passou a mão no cabelo do filho, bagunçando os fios escuros. "Ela já tá curando, meu filho. Só que a gente não vê ainda." Eu deveria ter seguido em frente. Não era da minha conta. Mas alguma coisa me segurou ali, como se os pés tivessem virado chumbo. Talvez fosse a medalha no meu peito, que de repente parecia pesar mais. Ou talvez fosse a lembrança da minha própria mãe, anos atrás, me arrastando para a igreja quando eu ainda era pequeno, antes de tudo ficar tão escuro dentro de mim. O padre terminou a oração e a procissão começou a se mover de novo. O Andor de Nossa Senhora passou na frente do menino, e por um segundo, juro que vi os olhos dela, os olhos pintados na imagem, se voltarem para ele. Não foi minha imaginação. A mãe do garoto deve ter visto também, porque ela soltou um suspiro tremido, como se estivesse prendendo a respiração há anos. Foi quando o menino deu um passo à frente. E a muleta escorregou. Não foi um tropeço qualquer. Foi aquele tipo de queda que você vê acontecer em câmera lenta, o corpo inclinando para frente, os braços se debatendo no ar, a expressão de pânico estampada no rosto. A mãe gritou, esticou os braços, mas não ia dar tempo. Ele ia bater com a cabeça no meio-fio. Eu não pensei. Corri. Em 2 passos, estava ali, segurei o garoto pela cintura antes que ele caísse de vez. O impacto me jogou para trás, e acabei sentando no chão com ele no colo, as muletas voando para longe. O menino ofegava, os olhos arregalados, as mãos trêmulas agarradas na minha camisa. Tá tudo bem, eu repetia, sem saber bem se estava falando para ele ou para mim. A mãe se ajoelhou do nosso lado, as lágrimas escorrendo sem controle. Meu Deus, obrigada. Mas o garoto não tirava os olhos de mim. E então, com uma voz que não tremia mais, ele falou: "Você é o homem da luz, né?" Eu congelei. "O quê?" Ele apontou pro meu peito. "Pro medalhão. Vi você ontem. Na Praça Roosevelt. Você tava com raiva, mas a santa não deixou você apagar tudo." Minha garganta secou. Como ele podia saber? Antes que eu pudesse responder, um grito cortou o ar. "Cuidado!" Todo mundo virou para a rua. Um carro, um Gol preto com os faróis apagados, vinha em alta velocidade, zigue-zagueando entre os fiéis que ainda estavam ajoelhados. O motorista devia estar bêbado ou drogado, não tinha como não ver a procissão, as velas, as pessoas. Ele vinha direto pra gente. "Sai daí!" Alguém me empurrou. Eu rolei no chão com o garoto, protegendo ele com o corpo, enquanto ouvia o barulho de pneus cantando no asfalto, buzinadas, gritos. Quando levantei a cabeça, o carro tinha batido num poste, a lataria amassada, a fumaça saindo do capô. Corremos para ajudar,
mas o motorista já estava sendo puxado para fora por dois homens. Ele xingava, se debatia, o cheiro de álcool impregnado nas roupas. A polícia, que já estava acompanhando a procissão, chegou correndo. Foi só então que percebi que a medalha no meu peito estava quente. Não queimando, mas como se tivesse sido segura no sol por horas. E quando olhei para cima, para a imagem de Nossa Senhora no andor, juro que os olhos dela estavam em mim. Não com reprovação. Com uma tristeza tão profunda que parecia entender tudo que eu nunca tinha dito. O peso daquele olhar me atravessou como um raio. Não era julgamento, não era perdão, era algo pior, era compaixão. Como se ela soubesse que eu, João Carlos, técnico de energia da Eletropaulo há 20 anos, tinha passado a vida inteira achando que cortar a luz dos outros era só mais um dia de trabalho. Até aquele momento, na Rua Augusta, com o cheiro de chuva prestes a cair e o tapete de serragem colorida da procissão de Corpus Christi sendo pisoteado pela correria, eu nunca tinha parado para pensar no que significava apagar a vida de alguém com um clique. O menino, Mateus, ainda tremia ao meu lado. Sua mãe, uma mulher de rosto cansado e mãos calejadas, me abraçou sem dizer nada. Só chorou. E eu, que nunca tinha chorado no trabalho nem quando levei uma descarga de 13.000 volts que me jogou a 3 metros de distância, senti os olhos ardendo. Valeu, tio, o garoto sussurrou, a voz trêmula. Se não fosse você. Não respondi. Não tinha resposta. Porque a verdade era que eu quase não tinha feito nada. Quase deixei o carro atropelá-lo. Quase ignorei o grito da mãe. Quase continuei andando, como sempre fazia, com minha chave de fenda e meu medidor, cumprindo ordem sem perguntar. Mas algo me segurou. E agora, com a medalha de Nossa Senhora Aparecida queimando suave contra o peito, eu sabia que não era sorte. 3 dias depois, eu estava de volta ao mesmo lugar. Não por acaso. A procissão tinha terminado, mas as marcas dos tapetes ainda estavam lá, desbotadas pela chuva que caiu na madrugada. Fui até a igreja de Santa Efigênia, onde o andor tinha parado antes do quase acidente. Acendi uma vela. Não por superstição, não por medo, mas porque, pela primeira vez em anos, eu sentia que precisava. O senhor é o homem da luz, né? Uma voz feminina, rouca. Virei e vi a mãe de Mateus, com os olhos inchados e um embrulho nas mãos. Trouxe isso para você. Ela me estendeu um pacote pequeno, amarrado com barbante. É pouco, mas a gente não tem muito. Abri. Dentro, uma medalha nova de Nossa Senhora, igual à minha, só que com uma fita azul desbotada. E um bilhete escrito à mão, obrigado por devolver o que a gente quase perdeu. Engoli seco. Não precisava. Precisava, sim. Ela segurou meu braço, os dedos firmes. Você salvou meu filho. Mas quem salvou você, João Carlos? Não respondi. Porque a resposta estava ali, pendurada no meu pescoço, quente como o sol de julho que insistia em furar as nuvens. Naquela noite, sonhei com fios. Não os fios elétricos que eu cortava todo dia, não. Eram fios invisíveis, conectando pessoas, ruas, vidas. E no meio deles, uma mulher de vestido azul, tecendo algo que eu não conseguia ver direito. Quando acordei, suando, soube que não ia voltar ao trabalho como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, levei o almoço no mesmo boteco da Rua Augusta onde sempre ia, mas dessa vez, em vez de sentar sozinho, puxei uma cadeira para a mesa do seu Antônio, o dono, que estava contando para todo mundo como o neto quase morreu atropelado. E o cara que salvou o menino? Cadê ele? Alguém perguntou. Seu Antônio me olhou, surpreso. Depois, sorriu. Tá aqui. E hoje a luz está de graça para todo mundo. Riram. Eu também. Mas quando saí, parei na calçada e olhei pro céu. As nuvens ainda estavam cinzas, mas tinha um clarão lá no fundo, como se o sol estivesse tentando sair. Aquele dia mudou minha vida para sempre. Não porque eu virei santo, não porque parei de cortar luz, ainda tenho que pagar minhas contas. Mas porque,
pela primeira vez, entendi que apagar e acender não são só questões de técnica. São questões de escolha. E naquela tarde, na Rua Augusta, entre o barulho dos carros e o cheiro de pastel frito, Nossa Senhora não me deu um milagre. Ela me deu uma chance. E dessa vez, eu não ia desperdiçar. Foi quando entendi que milagres são feitos de encontros e recomeços.